Muito boa noite aos presentes. Vamos começar, então, a segunda parte do nosso curso de empreendedor rural. Nós vamos ver aqui hoje no nosso curso o ponto de equilíbrio e o fluxo de caixa. Então, eu tenho dois instrumentos de gestão importantes para mostrar para vocês. Esse curso, infelizmente, ou também pode ser do lado positivo, né? Felizmente, ele é o último do contrato da UFV com a NMC. Então, com esse curso, nós vamos fechar o que foi acertado lá em segundo semestre de 2019, início de 2020, no contrato da UFV com a NMC. Tá? Mas, como vocês viram na quarta-feira passada, o Fernando, o Glênio, eles ressaltaram muito bem, a NMC vai sair do projeto de fomento em Brumadinho, em Mário Campos, mas ela vai continuar na região. Então, se vocês quiserem demandar outros treinamentos, nós estamos renovando essa parceria com a NMC para continuar oferecendo aí as formações na região, Brumadinho, Sete Lagoas. Tá? Então, nós vamos continuar parceiro da NMC e vamos continuar por aí. E para nós é um prazer trabalhar com vocês, tá bom? Hoje, deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar a minha tela, mas vocês sabem, vocês já estão treinados nisso, já conhecem, todos vocês já conhecem. Abriu o microfone, levantou a mão, pode falar, pode perguntar a hora que quiser, tá bom? Então, não deixa a dúvida passar, não, que depois esquece. Então, se eu estiver falando, se eu começar a falar muito rápido, vocês param, pede para explicar de novo, pergunta quantas vezes forem necessárias que eu volto e explico, combinado? Não tenho pressa de acabar, não tenho nenhuma vontade de correr com o conteúdo, então nós vamos devagar e o importante é que a gente entenda. Agora, nós vamos dar continuidade ao que nós conversamos, ao que nós fizemos no nosso encontro de quarta-feira presencial, tá bom? Vou aqui, então. Pronto, estão vendo aí a minha tela? Curso Empreendedor Rural, encontro número 2. Continuamos aqui a nossa parceria, IPPDS, UFV e NMC, para a realização do que vai ser o nosso último encontro aqui, nosso último curso. Então, hoje é a nossa última fase de curso. Vamos continuar entrevistando, fazendo os relatórios, mas curso, infelizmente, é o último conteúdo que nós vamos trazer. E aí, para o conteúdo de hoje, como eu comentei, nós temos dois temas que vão ser abordados. O primeiro é o ponto de equilíbrio, eu vou explicar para vocês o que é isso, e o segundo é o fluxo de caixa. Os dois, né, um é dependente do outro, tá bom? Então, se eu tiver um fluxo de caixa, eu consigo fazer o ponto de equilíbrio. E são dois instrumentos que ajudam a gente a gerenciar o negócio, só que eles demandam uma rotina, eles demandam uma obrigatoriedade de manter as coisas controladas. Lembra do nosso jogo de comprar, de adubar, de irrigar, de jogar pesticida, de jogar fertilizante, de colher, de tirar a carne? Eles demandam um processo que é cíclico, que continua o tempo todo, ou seja, todos os meses eu preciso alimentar algumas informações para poder conhecer o meu ponto de equilíbrio e o meu fluxo de caixa. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui, de forma virtual, à distância, é mostrar para vocês como é que isso acontece. Combinado? O Ronaldo também está presente. Ronaldo, quer comentar alguma coisa, lembrar alguma coisa que eu já esqueci aqui, para poder, antes de eu começar a entrar no conteúdo? Não, Pablo, tá tudo ok. Vamos seguir. Beleza. Daniel, se eu estiver esquecendo alguma coisa, Esther, se quiserem falar aí, vale a mesma regra, tá bom? Levantou a mão ou abriu o microfone, fiquem à vontade. Tranquilo. O que eu vou trazer aqui, então? O que é o ponto de equilíbrio? Né? O que é isso, ponto de equilíbrio? A teoria, de forma geral, ela diz o seguinte: é importante para qualquer tipo de negócio. Então, o cara que planta couve, o que cria coelho, o que faz carne defumada, todo mundo, todo negócio, é importante que ele conheça o seu ponto de equilíbrio. Principalmente para empreendedor que deseja aprender mais sobre como analisar seus lucros e despesas no fim de um determinado período. Então, para eu não jogar com a sorte e não fazer uma coisa que a gente viu muito na quarta-feira passada, que era assim,
Quanto que eu tenho aí, banco? Aí as pessoas perguntavam, ou olhavam os seus extratos no banco para saber quanto que eles tinham. Ou seja, não tinham controle dos seus resultados, das suas despesas, e queriam saber, no final de cada mês que virava, quanto ele tinha no banco. Então, para eu não ficar refém de alguém que controle os meus números, para eu saber computar os meus lucros, ou seja, o dinheiro que eu tenho na minha mão e a minha despesa, eu faço um controle. E um dos instrumentos é o ponto de equilíbrio. Qual que é o objetivo desse negócio? Para que serve o ponto de equilíbrio? Descobrir qual é o mínimo que deve ser faturado mensalmente para que o negócio não gaste mais do que recebe. Ou seja, o que eu quero saber com o ponto de equilíbrio? Ou seja, quanto que eu preciso vender em valor ou em quantidade para que as minhas contas estejam pagas. Ou seja, o ponto de equilíbrio significa a partir de que momento, de que quantidade, de que volume de dinheiro eu passo a ter dinheiro sobrando no meu bolso, que eu posso gastar, que eu posso pôr gasolina, que eu posso ir para a praia, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso reformar minha casa, que não vai comprometer o meu negócio. Então, o ponto de equilíbrio é o ponto que no meu bolso eu começo a ter lucro, ou seja, o ponto de equilíbrio é o número que a partir dali eu começo a sobrar, que é dinheiro meu, no meu bolso, que eu posso comprar uma moto nova, que eu posso gastar indo para uma viagem, é dinheiro que está disponível, que não vai afetar o dia a dia do nosso negócio. Até aqui vocês estão me seguindo? Estão me entendendo? Eu estou entendendo. Tá tranquilo. Aí, eu vou começar a trabalhar com uma série de siglas. Então, para isso, vou pedir a vocês, vou esperar aqui 1 minutinho, 2, pega aí, por favor, um papel e uma caneta. Se vocês não me acompanharem, nós vamos ficar perdidos. Então, pega aí um papel e uma caneta para vocês anotarem o que a gente for falando daqui para frente. Peraí. Vou esperar aqui 1 minuto. O caderno, papel. Quando chegarem com papel e caneta aí, vocês me avisam. Eu já estou com a caneta e o papel já. Beleza. Chegaram aí o Rogério, Necésio. Então, vou seguir, hein? Eu estou pronto. Equilíbrio, então, nós vamos chamar de PE. Momento em que o valor dos custos, ele, às vezes, em alguns lugares, chama de despesa, são ou se igualam à soma do lucro que eu tive no meu negócio. Então, o que é isso? Olha lá, essa figurinha que legal para explicar. Eu tenho aqui uma linha azul, estão vendo essa linha azul aí que aponta para cima? Ela é a linha das receitas, ou seja, valor que eu vendo as minhas coisas vezes a quantidade de coisas que eu vendo. Boa noite, seu João. Então, essa linha que aponta para cima aí, está em azul, são as minhas receitas. E a tendência é que elas aumentem, porque se eu estou vendendo alguma coisa a R$10, uma unidade, eu vendi uma unidade, ganhei 10. Vendi 2, ganhei 20. Vendi 3, ganhei 30. E assim sucessivamente. Então, a tendência é que quanto mais eu venda, maior vai ser a minha receita, porque eu vou multiplicar sempre o valor que o preço que eu vendo vezes a quantidade. Só que para eu vender alguma coisa, ainda que eu não seja um produtor rural, mesmo que eu compre alguma coisa para revender, eu vou em São Paulo e busco roupa para revender. Ainda que eu faça isso, eu tenho 2 tipos de custos. A gente chama de custo fixo e custo variável. O que é o custo variável? O custo variável é aquele que vai variar de acordo com a quantidade que eu vendo. Então, para eu vender por exemplo, um molho de couve a R$2, estou chutando, tá bom? R$2 o molho de couve.
Para eu vender 1 mole de couve, eu tenho um custo variável. Para eu vender 2, o meu custo variável muda. Para eu vender 3, o meu custo variável é outro. Agora, o que eu espero é que o meu custo variável ele aumente menos do que minha receita. Então, se para cada mole de couve eu tenho R$2, eu espero que o minha de receita, né, R$2 de receita, eu espero que o custo variável seja, sei lá, de 1,20, que o custo variável não pode ser igual à minha receita, senão eu vou tomar prejuízo, porque além do variável eu tenho fixo. Então, o que é o custo variável? É aquele que vai aumentar ou diminuir proporcionalmente às quantidades que eu estiver negociando, vendendo. Tá claro isso? Vocês entendem isso aí no dia a dia de vocês, no negócio de vocês? Tem algumas contas que variam de acordo com a quantidade que eu vendo. Ou seja, para eu fazer um canteiro custa R$100, para eu fazer 20 canteiros não custa R$2.000, custa, sei lá, uns 1.600, 1.400. Então, tem uma parte da produção do canteiro que é variável, que ela vai ser multiplicada junto com a minha receita pela quantidade que eu estou vendendo ou que eu estou produzindo. Isso tá tranquilo para vocês, né? Tem dúvida nisso aí? Boa noite, Glênio. Tem dúvida nisso aí? Não? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, além do custo variável, nós também temos o chamado custo fixo. Essa linha vermelha de baixo, que tem uma linha reta aí. O custo fixo, ele... aí tem um problema, tá? O custo fixo, ele permanece constante, mas isso é uma história. Isso é uma teoria. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu tenho lá na propriedade luz, vamos supor que eu estou trabalhando com uma estufa e eu preciso manter controlada a umidade da estufa. Então, eu tenho luz instalada. A luz é considerada um custo fixo. Por quê? Se eu produzir o pessoal da hidroponia, né? Eu preciso bombear a água, então ele paga a luz, bombear a água para os canos. Se eu produzir um pé de alface hidropônico, eu pago luz. Se eu produzir 200 pés de alface hidropônico, eu também pago luz. Se eu produzir 0 pé de alface, eu também pago conta de luz. Então, por isso que ela é considerada um custo fixo. Ou seja, o custo fixo é aquele que nós vamos ter que pagar independente da quantidade que eu produzir. Então, se eu produzir 0, eu pago o custo fixo. O pessoal, não sei se tem alguém aqui que mas o pessoal que é arrendatário, ele tem um custo fixo, o arrendamento da terra. Se ele usar a terra muito, ele paga o arrendamento. Se ele ficar doente e não for nem um dia lá, ele paga o arrendamento do mesmo jeito. Senão, ele perde o arrendamento da terra. Então, o custo fixo é aquele que nós vamos pagar, independente se eu produzir ou não. Agora, o problema, que o custo fixo, eu falo sempre isso para os alunos aqui, o custo fixo, o problema é que ele varia. Porque, vocês concordam comigo? Que se eu produzir um canteiro, eu tenho o arrendamento da terra. Se eu produzir 200 canteiros, o arrendamento da terra não varia. Mas algumas coisas que eu vou usar ali, por exemplo, a luz. A luz, se eu produzir mais, ela vai aumentar um pouco. Ela não vai aumentar demais, ela vai aumentar um pouco. Então, o custo fixo, ele tem alguma variação. Então, cuidado, tá bom? Não pensa assim, o que é custo fixo? Tudo aquilo que não muda. Não, o custo fixo muda. O custo fixo, a definição, o entendimento dele é o seguinte, custo fixo é tudo aquilo que eu vou pagar, independente da quantidade que eu produzir. Se eu produzir 0, eu tenho que pagar? Então, esse custo é fixo. Deixa eu ver se alguém tá levantando a mão aqui. Senhor Rogério, pode falar. Ô, Paulo, esclarece uma questão para mim. Uma semente, um adubo, ele vai entrar no fixo ou ele vai entrar no variável? Boa pergunta. Então, vamos entender para nós podermos fazer essa classificação, porque ela é importante. Rogério, produtores rurais, se você não comprar semente, quanto você vai produzir? Não tem jeito de produzir. Beleza. Então, esse custo aí, ele é variável. Por quê? Ele só vai existir à medida que você for produzir. O custo fixo é aquele que vai ser pago sempre
independente da quantidade. Então, se eu produzir 0, eu pago o custo fixo. Por exemplo, arrendamento da terra. Agora, se eu produzir 0, eu não preciso gastar com semente. Não, Lembra tudo do bem, nosso mas jogo. Lembra do nosso jogo. Desculpa, seu Rogério, pode falar. a primeira semana você compra a semente por 1.000. Na segunda semana você já compra ela por 1.200. Então ela foi variável no mesmo mês. Não, não é isso, tá bom? Não, então não entra nessa ideia, porque aí vocês vão errar. Porque a conta de luz, à medida que você usar a luz, ela vai aumentar. Aí você vai falar assim, opa, a conta de luz está variando, então ela é variável. Não, não é assim. A ideia é a seguinte, custo variável é aquele que é proporcional à quantidade que eu estou produzindo, custo fixo é aquele que se eu produzir 0, eu pago do mesmo jeito. Então, se eu produzir 0, quanto que eu vou gastar de semente? Nada. Então, semente é um custo variável. Vou dar um exemplo da terra. A terra. Eu tenho terra arrendada. Se eu colocar 20 sacos de semente, o custo da terra continua sendo o mesmo. Quem vai variar é a semente. Então, a semente depende da quantidade que eu vou produzir. Agora, se eu produzir 0, eu não gasto nada com semente. Então, ela é um custo variável. Mas eu pago o aluguel da terra do mesmo jeito. Então, a terra é um custo fixo. Ficou claro agora? Melhorou? Certo. No nosso jogo, na quarta-feira passada, nós comprávamos semente, nós tínhamos que arar a terra, nós tínhamos que aplicar fertilizante, pesticida. E aí, quando a gente entrava lá, tinha o tal do trator para arar a terra, junta de boi ou trator. A junta de boi ou trator, igualmente a semente, o fertilizante e o pesticida, são o quê? Custo fixo ou variável? Eu acho que é fixo. Não, é variável. Só vai pagar se você for produzir. Se você entrou lá no jogo e não quer plantar nem 1 hectare de arroz, você não precisa gastar com semente, nem com pesticida, nem com terra, nem com nada. Pode falar, Esther. Por exemplo, o valor que vocês pagavam toda a rodada para a família, por exemplo, R$ 5 de cada membro da família, mesmo que você não vá produzir, você tinha que pagar ele. Então, ele é um custo fixo. Essa é a questão da agora. Então, todo mês foi combinado, foi acertado no início do jogo que cada membro da família tinha uma despesa de R$ 5. Então, e várias vezes, muitas famílias não plantaram nada. Tudo bem, mas os R$ 20 da família, ou seja, R$ 5 por membro, teve que pagar. Mas tinha família que nascia criança, que o irmão foi para os Estados Unidos, deixou 2 filhos. Então, esse custo da família, como a Esther lembrou muito bem, ele é um custo fixo. Você plantou, não plantou, pagou os 20 da família. Mas tinha família que passava de 4 pessoas para 6. E aí, ao invés de pagar 20, pagava 30. Opa, esse é um custo variável? Não, é um custo fixo que aumentou. Melhorou agora? Vou perguntar outra coisa, para ver se vocês estão entendendo. Ó, chegava um momento em que a família ia lá para o banco e ela ia vender a sua produção. Só que na hora que ela ia vender a produção, tinha alguns custos. R$ 50 de colheita, R$ 30 de ensacamento, publicidade, transporte. Tinha alguns custos pelo processo de colheita, para vender para o mercado. Esses custos, eles são fixos ou variáveis? Quem vai arriscar agora essa resposta? Despesas, custos com vendas. Fixo ou variável? Senhor Wilson, pode falar. Isso aí é variável. Perfeito, Porque senhor não é Wilson. todo mês que... Perfeito. Explica pra gente, pode falar. Porque não é todo mês que você vai colher o mesmo tanto, hein? Então, aí eu acho que varia muito. Olha,
não é uma questão da quantidade. É uma questão de que você só vai pagar quando tiver colheita. Se a colheita foi baixa, porque você não aplicou lá o fertilizante, aí é um problema de manejo do solo, de cultura. Então, a quantidade não é o problema do custo variável. A questão é que ele é variável porque ele só vai incorrer em determinado momento. Combinado? Boa noite, Combinado. Cláudio. Pessoal, depois dos exemplos de fixo e variável, vocês começaram a entender? Tem ainda alguma dúvida? Porque agora nós vamos entender o que é o tal do ponto de equilíbrio. Tá vendo aí na minha figura? O que eu quero entender? O que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar numa quantidade multiplicado por um preço. A quantidade está na vertical, está na linha de baixo. Quantidade multiplicada por um preço que está em cima. Quando eu chegar nesse valor ou nesta quantidade, daí para frente, tá vendo aí que tá mostrando? Ó, olha, vê se vocês conseguem ver o meu mouse, ó. Aí, aqui meu mouse, ó, peraí. Vou mostrar para vocês meu mouse. Aqui, ó. Aqui é onde eu tenho lucro, ou seja, desse ponto aqui para frente, toda essa parte aqui é lucro, ou seja, é dinheiro que realmente está sobrando no meu bolso. É realmente lucro que eu tive com a minha atividade, porque paguei os meus custos fixos e variáveis, paguei os dois. Então, daqui para frente, cada quantidade, cada unidade a mais que eu vender, o dinheiro é no meu bolso, é lucro, é o que eu estou buscando no meu negócio. Vocês conseguiram entender? Que agora, o que nós vamos fazer é uma conta para chegar nesse número. Nós vamos ter que encontrar esse número no meu negócio. Boa noite, seu Luiz. Vocês estão entendendo? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Tranquilo, seu Luiz. Está com dúvida? Quer que eu volte? Fala comigo, gente. Por mim, pode seguir. Não estou entendendo nada. Volta. Ó, legal. O João mandou uma mãozinha. Agora, esse negócio tá mais chique agora. Ele é uma mãozinha que flutua aqui. Então, tá bom. Se tá ok, então vou seguir, ó. Vamos lá. O que eu preciso, então, ter muita atenção no ponto de equilíbrio? Se o valor total do meu período for maior que o ponto de equilíbrio, quer dizer que eu tenho lucro. Ou seja, se a quantidade, o valor, ou a quantidade e o valor forem maiores, quer dizer que eu estou aqui, ó. Estou nessa área aqui, estou com lucro. Agora, se a quantidade ou o preço forem menores, forem alguma coisa para baixo, quer dizer que eu estou no prejuízo. Ou seja, o meu negócio não vai dar lucro. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Vou ter que vender a moto, vender arrendar um pedaço de terra menor, vender o microtrator, pedir dinheiro no banco. Alguma coisa eu vou ter que fazer porque eu estou com prejuízo. E os meus credores, as pessoas com quem eu devo, querem receber, por exemplo. É muito legal. Agora, lembrou bem. Eu tenho um trabalhador que fica comigo na propriedade. E ele tem carteira assinada. Eu assino a carteira dele. Ele é seletista. Eu pago para ele todos os direitos trabalhistas. Um trabalhador de carteira assinada é custo fixo ou custo variável? Fixo. Por quê, senhor Rogério? Está certo, é fixo. Eu quero saber agora por quê. Porque você sabe que todo mês você tem um compromisso de estar pagando ele, fazendo seus acertos com os encargos sociais. Perfeito. Ou seja, se o senhor produzir um pé de alface, você vai pagar o salário dele. Se o senhor produzir 20 milhões de pé de alface, você vai pagar o salário dele. Se o senhor produzir 0 pé de alface, você vai ter que arrumar em algum lugar o dinheiro para pagar o salário dele. Então, Verdade, isso mesmo. certíssimo. Um trabalhador contratado seletista, ou seja, com carteira assinada, ele é um custo fixo. Por mais Deixa eu que te fazer uma possa mandar pergunta. embora. E um trator trabalhando?
O trator trabalhando, vamos lá. Ele vai ser fixo? Me ajuda a responder aqui o senhor Rogério. Porque ele vai ser fixo ou ele vai ser variável? Por causa... Espera, vamos lá. Eu tenho duas opções de trator. Eu comprei um trator, que eu sempre quis ter um trator, então eu fui lá, arrumei o dinheiro, comprei o trator, fui usar a coberta para ele, estacionei lá. Beleza, agora o trator é meu. Esse trator que é meu, ele é um custo fixo ou variável? É fixo, o custo vai ser fixo. Acho que é variável. Você vai depender de manutenção, de como você vai trabalhar. Se você já pagou ele, aquele valor já ficou. Mas se você tem que colocar gasolina, pagar alguém para operar, manutenção, aí isso varia de acordo com a necessidade, imagino eu. Perfeito, senhor Luiz. Agora, o trator que eu comprei, ele vai ter, por exemplo, um custo que a gente chama de depreciação. É um valor que eu preciso reservar todo ano para poder renovar esse trator daqui a 10 ou 20 anos. Então, o trator que eu comprei, ele vai ter um custo fixo. Vai ter custo variável também. Óleo diesel, manutenção, é variável. Mas o trator que eu comprei, ele é um custo fixo meu, tá bom? Lembra que eu falei uma coisa? Lembra que eu falei? Ó, cuidado. O custo fixo varia. O trator que eu comprei, se eu usar ele muito, o custo dele vai variar, mas ele é fixo, porque eu já comprei. Eu tenho que retirar do valor dele todo ano uma quantidade para reservar. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar onde essa conta aparece. Então, se eu comprei o trator, eu tenho um custo fixo desse trator. Mais um variável, que é o diesel, o óleo, o tratorista, mais um monte de coisa lá para a manutenção desse trator, tá bom? Agora, eu tenho uma outra opção, que a gente sabe que acontece muito aí em Mário Campos e Brumadinho. O prefeito de Mário Campos, o secretário de Agricultura de Brumadinho, resolve ceder hora da patrulha. Então, você pode demandar lá na prefeitura e pode ter hora de trator. Sendo que você tem que pagar um valor lá, tem que pagar uma taxinha para a prefeitura, ou em Mário Campos teve uma época que você tinha que dar o combustível. Então você dava o combustível e a prefeitura dava o trator. Esse trator que eu não comprei, que eu peço, que eu pago uma taxa para a prefeitura, ele é fixo ou variável? Vai ser fixo. Vai ser fixo. Você está pagando a taxa. Eu acho que é variável, que você vai, é quando você solicitar que você vai pagar, não? Né? Agora o senhor Rogério errou, o senhor Luiz acertou. O trator que eu não comprei, que eu estou demandando da prefeitura, não é meu. Então, eu só estou pagando pelo uso que eu estou dando a ele. Então, é variável. Se ele rodar 5 horas, dá 10 litros de diesel, pronto. 10 litros de diesel é variável, acabou. Quando acabou aquilo ali, aquele trator vai embora e ele não é meu. Então, é um custo variável. Se eu comprar o trator e estacionar na minha garagem, ele é custo fixo. Se eu alugar o trator por hora, é variável. Se eu tiver um trabalhador diarista, que eu pago para ele lá 80, 120 reais por dia, esse cara é fixo ou é variável? Variável. Não, vai ser fixo. O tratorista vai ser fixo, ele é seu, você que paga ele. Senhor Rogério, depende. Se o tratorista for carteira assinada, o senhor está assinando a carteira dele, ele é fixo. Se o tratorista então tá. Eu entendi por hora. Eu entendi que eu vou ter o tratorista por minha conta. É isso que eu entendi. Então eu entendi errado. Ó, se o tratorista tiver por sua conta com carteira assinada, se ele for um seletista, se o senhor pagar para ele PIS, 13º, fundo de garantia, férias, esse cara é um custo fixo. Agora, se o tratorista for lá fazer um trabalho que dura 30 horas e for embora, ele é um custo variável. Tá claro? Não tá claro. Isso aí, porque eu entendi errado. Foi isso que eu entendi. Beleza. Então, agora melhorou? Agora ficou melhor para a gente entender?
Nós vamos começar a fazer conta. Não vai ficar essa mamata só eu falando, não. Nós vamos fazer conta. Estão preparados? Está entendido até aqui? Está entendido? Ok. Beleza. Então, Certinho. vou avançar mais um pouco, hein, ó. Nós temos três, agora sim, para derrubar a casa, nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio: financeiro, econômico e contábil. Não precisa preocupar. Vamos aprender um de cada vez. Ponto de equilíbrio financeiro. O que é isso? O ponto de equilíbrio financeiro serve para descobrir qual o mínimo que a gente deve faturar, ou seja, qual o mínimo que eu tenho que vender para que o negócio não gaste mais do que recebe, ou seja, para eu pagar as minhas contas. Ok? Então, para eu fazer isso, para eu fazer essa conta, eu preciso saber quais são as minhas despesas fixas, ou seja, quais são os meus custos fixos. Beleza? Despesas fixas ou custos fixos. Eu preciso saber o que a teoria chama de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é que um percentual. Olha que legal. A margem de contribuição é um percentual das minhas vendas que eu preciso tirar para pagar os meus custos variáveis. Então, a fórmula dela é: margem de contribuição é igual ao preço de venda, estão vendo aqui, ó, preço de venda, menos os custos variáveis. Então, aqui eu vou saber qual é a proporção, qual é o impacto dos meus custos variáveis nas minhas vendas. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso chegar num percentual, numa porcentagem, que é o chamado indicador de margem de contribuição. É essa aqui, ó, IMC. Como é que eu acho o IMC? O IMC vai ser a minha margem de contribuição, que é o que sobrou das minhas vendas, descontados os meus custos variáveis. Então, o meu indicador de margem de contribuição é a margem de contribuição dividido pelo preço de venda. E o que eu faço com isso, Pablo? Olha, agora eu tenho um percentual. Descontou o meu custo variável e eu achei um índice, um indicador de margem de contribuição, é um percentual. Então, agora falta descontar o meu custo fixo. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é o custo fixo dividido pelo meu indicador de margem de contribuição. Aí vocês viram bem e falam assim: beleza, Pablo, não entendi nada. Alguém quer falar? Não entendi nada. Estou assim, perdido. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Meu ponto de equilíbrio financeiro é aquele lugar lá onde encontra a quantidade e o preço. Lembra daquele gráfico? Onde encontra a quantidade e preço. Qual que é o lugar que encontra que eu preciso achar? Quando eu pagar os meus custos fixos e variáveis, a partir dali, a próxima unidade vendida ou o próximo valor que entrar no meu caixa é lucro. Então, o que eu fiz? Eu achei uma margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? Preço de venda. Eu vou colocar o mouse para vocês irem vendo. Ó. Margem de contribuição. Preço de venda menos o meu custo variável. Ah, entendi. Então, a margem de contribuição é o preço das coisas que eu vendi menos o meu custo variável. Então, sobrou um pedacinho das minhas vendas, porque o pedaço dele foi diminuído pelo meu custo variável. Pagou, ou seja, a minha venda pagou o custo variável. Aí eu preciso achar um indicador da margem de contribuição. O que é isso? É a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Preço de venda menos custo variável. Então, o indicador da margem de contribuição é margem de contribuição dividido pelo preço de venda. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro, que é o custo fixo menos o meu indicador da margem de contribuição. Por que o custo fixo dividido pelo indicador de margem de contribuição? Porque eu já tirei do preço de venda o custo variável. Faltava fazer menos o custo fixo. Mas não é menos o custo fixo. Como
o indicador de margem de contribuição um percentual, então eu faço, o meu ponto de equilíbrio é custo fixo dividido pelo meu indicador de margem de contribuição. Querem ver como é que faz? Querem ver um exemplo? Vamos lá. Aqui, ó. Meu exemplo do ponto de equilíbrio financeiro. Agora é hora, hein? Caneta e papel na mão, vamos lá. A família Azul vende arroz no mercado e possui, quem lembra de quarta-feira aí, lembra muito bem da família Azul, né? A família Azul vende arroz no mercado e possui uma despesa fixa mensal de R$ 180. Então, para vender um saco de arroz de 60 quilos no mercado, a família Azul, ou para vender arroz, não é um saco de arroz, né? Como isso é um custo fixo, para vender arroz no mercado, ela gasta R$ 180. Então, R$ 180 é o meu custo fixo. Tá claro? Alguma dúvida? Tranquilo, até agora. Água. Desculpa, tá tranquilo aí, tá entendendo? Tá me entendendo? Então, entendi. Tá. Então, ó, R$ 180 é o meu custo fixo. Pago água, pago luz, pago, se for o caso, pago o aluguel da terra, o arrendamento, pago as despesas que são fixas. Para produzir, espera um pouquinho. Responde minha pergunta aqui. Se eu for MEI, ou qualquer outra forma que eu for, que eu trabalhar, quando eu vendo, às vezes eu tenho que pagar imposto sobre a venda. O imposto sobre a venda é um custo fixo ou variável? Me responde aí, por favor. Olha, analisando aqui, se for sobre a venda, eu considero como fixo, porque toda vez que o objetivo é produzir e vender, toda vez que você vendeu, você tem um custo. Então, para mim, esse custo acaba sendo fixo, apesar de que depende da venda, mas como o objetivo da gente é vender, então é um custo fixo, na minha opinião. Não. Senhor Luiz, infelizmente está errado. Se o senhor vender 0 quantidades, quanto você paga de imposto? 0. Então, se no meu ciclo produtivo eu não produzi nada e eu não paguei essa conta, quer dizer que esse é um custo variável, ou seja, ele é proporcional à quantidade que eu estou vendendo, que eu estou comercializando. Tá claro? No caso, se eu vendi, eu tenho que pagar. Mas se o senhor não vender nada, o senhor não paga imposto. Não, então, no caso, por isso que eu falei, no caso, se o objetivo meu é estar vendendo as coisas, sempre que eu vender, eu tenho um custo fixo em cima daquilo. Eu analisei dessa forma. Não sei se a análise foi correta. O raciocínio não é esse, tá bom? O raciocínio é o seguinte, se eu vendi 0, quanto que eu pago de imposto? 0. Então, esse é um custo variável. Tá ok. Vamos supor que... Se eu não produzir nada num período, eu deixei de pagar. Isso. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma terra, sou produtor, sou horticultor, e eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas ele é um diarista. E aí eu pago para ele R$120 por dia. Tá bom? Até aí tá tranquilo? R$120 por dia. E aí a gente combinou, amanhã vamos trabalhar na horta lá, porque vai ter que colher, porque tá chegando a Semana Santa, vai ter muita demanda no Ceasa. Então vamos colher amanhã, 5 horas da manhã. Combinado? Combinado. Só que quando foi 3 horas da manhã, começou a chover. Aí, 5 horas, eu liguei para ele e falei, cancela, porque tá chovendo, nós não vamos lá não. Não dá para colher na chuva, muito barro, tá encharcando tudo. Esquece, não vai ter trabalho hoje, amanhã cedo. Se esse meu trabalhador diarista, ele é um custo fixo ou variável? Nesse caso é variável, porque vai depender do dia de trabalho ou não. O diarista é variável. Diarista. Diarista. Se eu contratar CLT, faça sol ou faça chuva, produzir 1 ou 0, eu pago o salário. Agora, se ele for diarista, só ganha o dia que ele trabalha. Tá claro? Então, se ele é diarista, ele é um custo variável.
Então, vou voltar para o meu exemplo. Ó. Família Azul vende arroz no mercado, possui uma despesa fixa mensal de R$ 180. Para produzir 60 quilos de arroz, ela, a família, gasta R$ 130 com materiais e R$ 10 com a colheita. Lembra do nosso jogo? Tinha que pagar para produzir e depois tinha que pagar para colher. Então, qual é o custo variável para produzir arroz da família Azul? Me fala aí. Aí, no caso, dá R$ 140. Muito bom, seu Wilson. Perfeito. 130 mais 10, R$ 140. E aí, o mercado, que nosso mercado, né, que a gente conhece, muito legal, o produto é vendido a 200 o saco de 60 quilos. Então, quanto que o mercado paga pelo saco de arroz? R$ 200. Tá beleza? Faz Ok. uma conta para mim, então, aí. Se essa família Azul só produzir um saco de arroz, quanto que ela ganha no final do mês? Nada, ela perde, né? Que ela vai ter que pagar 140 mais 180. Ela produziu só 200, Seu Luiz, ela vai ficar nota no 10. vermelho. Se eu tivesse aqui na universidade, era nota 10. Parabéns. Então, se a família Azul vender só um saco de arroz, ela vai ficar devendo, porque 180 mais 140 dá 320. Então, tá faltando dinheiro. Tá faltando R$ 120 de prejuízo. Tá ok? Então, tá bom. Então, agora o que eu quero saber é o seguinte: qual é o ponto de equilíbrio? Qual a quantidade de saco de arroz que essa família tem que vender? Ou qual é o valor que ela tem que faturar? Qual é o faturamento que a família Azul tem que chegar para ela chegar no ponto de equilíbrio? Ou seja, qual é a quantidade de sacos ou qual é o faturamento que dali para frente a gente começa a ganhar dinheiro? A partir de 320, ela começa a ter lucro. Não. E essa conta está errada, seu Luiz. Vamos ver como é que faz essa conta agora? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso aplicar essas fórmulas aqui, ó. É o que eu perdi no início lá. Não. Essa aqui, ó. Essas fórmulas aqui, ó. Vamos fazer aqui junto. Vamos fazer junto para vocês verem, ó. Beleza. Custo fixo, a gente já sabe. 180. 180. Agora eu preciso achar a minha margem de contribuição. A margem de contribuição, ela é o preço de vendas menos o custo variável. Faz essa conta para mim e fala quanto que vai dar. 200 anos 140. 60. Muito bom. Então vamos lá. Margem de contribuição, 200 menos 130 mais 10. Margem de contribuição igual a 60. Todo mundo achou aí igual o seu Luiz encontrou? Alguém está com dúvida? Ficou para trás? Quer que volte? Por favor, não deixa passar com dúvida. Pergunta que eu explico mais 40 vezes se precisar. Até aqui, tá entendido? Ok? Posso seguir? Eu vou achar agora o indicador da margem de contribuição. Posso seguir? Vocês estão me entendendo ou já desistiram de mim? Tá entendendo. Então vamos lá. Então vamos achar agora o indicador da margem de contribuição. Olha lá, ó. O indicador da margem de contribuição é a margem de contribuição dividido pelo preço de venda. Então é 660, que é a margem de contribuição que vocês já acharam, dividido por 200. Quanto que dá isso aí? Estou sem Quero ver quem é bom de calculadora. conta aí agora. Estou sem calculadora aqui, mas acho que dá 30. É 0,3, né? Sou Luiz, sou excelente de matemática. Dá 0,3. Ou, se quiser, 30%. Pessoal, fez na calculadora do celular aí? Fez na calculadora? Achou o valor? Entendeu? Eu tô só substituindo fórmula. Continha de somar e dividir, no máximo. Eu achei o índice
da margem, o indicador da margem de contribuição. Eu não achei o ponto de equilíbrio ainda, não. Eu Uhum. achei o indicador da margem de contribuição. Lembra lá atrás? O ponto de equilíbrio era custo fixo dividido pelo meu indicador da margem de contribuição. Então, me fala agora aí, se o indicador da margem de contribuição é 0,3 e o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pelo indicador da margem de contribuição, qual é o ponto de equilíbrio da família azul? A fórmula do ponto de equilíbrio, qual que é mesmo? Eu perdi, tá? A fórmula do ponto de equilíbrio, eu vou voltar para vocês verem, ela é custo fixo dividido pelo indicador da margem de contribuição. Ela aqui, ó. Ponto de equilíbrio. Ela aqui, seu Luiz. Custo fixo dividido pelo indicador da margem de contribuição. Então é 180 por 60, 618, tá? 3, né? 180 dá 3, no caso? 180 por 60. Aliás, não, aí o custo você está fixo fazendo vai entrar, errado. mas tem que entrar mais a produção aí, ainda os outros custos. Não, seu Luiz, você tá misturando a conta. Quanto que é o indicador da margem de contribuição que o senhor achou aí? Ponto 3. 0,3. Então é 180 dividido por 0,3. Ponto 3. Aí ela vai multiplicar, no caso. É que eu estou sem calculadora aqui. 180 por ponto 3. Inverte. Né? Acharam? 600? 600. Muito bem, seu Luiz. Tô fazendo lápis aqui, né? É 600. Show de bola. Todo mundo encontrou esse número? 180 dividido por 0,3, fazendo a calculadora do celular, dá 600. O que é 600? Agora que se vocês estão me entendendo, agora vocês vão me explicar. O que é 600? Esse é o ponto de equilíbrio é o que tem que estar vendendo, produzindo para estar zerado com as coisas, no caso aí. O Luiz está no caminho certo. 600 é a quantidade de receita que a família azul tem que ter para entrar no ponto de equilíbrio. Então, ele tem que faturar, o seu faturamento dele, as vendas dele tem que ser de R$ 600. Isso, Pablo, desculpa, eu cheguei atrasado. Isso aí você coloca como uma retirada também da família, de quem está produzindo, ou isso não entra no caso? Coloca também, nós vamos ver daqui a pouco isso, seu Luiz. Então, por isso esse valor aí já está colocando essa retirada, então. Já está, porque, inclusive, seu Luiz, nós usamos aqui o exemplo do nosso jogo, que tinha que pagar todo mês os R$ 20 da família. Sim, aham. Então, a despesa fixa mensal está aí, esse retirada da família. E aí, a despesa da família, ela é um custo fixo, porque a família tem que comer. Ela não tem como falar assim, não, vou cortar o da família. Não tem como. Eles têm que comer. Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. Então, a despesa da família, ela é um custo fixo. Uhum. Beleza? Então, ela está dentro desse 180 aqui do nosso exercício. Então, agora eu quero saber o seguinte. Eu encontrei a quantidade, o valor que eu preciso para chegar no ponto de equilíbrio. Eu achei o valor. Agora eu quero saber qual é a quantidade. O meu valor é de 600. Qual é a quantidade de sacos que eu tenho que vender para chegar no meu ponto de equilíbrio? 3 sacos. Por que o senhor achou 3 sacos, senhor Luiz? É R$200 o saco. 600 dividido por R$200 o saco, 3 sacos. Muito bem raciocinado. Pessoal, vocês estão acompanhando? Está entendendo? Está entendendo?
Fala comigo, gente. O João Barbosa falou no chat que está entendendo. Ah, eu estava no slide aqui, não vi, desculpa. Não, eu também entendi. Isso é o mínimo que ele tem que vender, né? Exatamente, seu Wilson. A partir de R$600 ou 3 sacos de arroz, ele começa a pôr dinheiro no bolso. Combinado? Combinado. Tá bom. Então, vamos pro próximo, hein? Ponto de equilíbrio contábil. Vai igualar os custos de despesas do negócio a fim de não obter prejuízos contábeis. O que é prejuízo contábil? Que história é esse prejuízo contábil? É que contabilmente eu vou ter lá algumas operações que eu não vou ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar. Por exemplo, comprei o trator. Eu sempre quis ter o meu trator. Então, fui lá e comprei o meu John Deere, verdão, bonitão, sei lá quantos mil cavalos, até barranco, e estacionei na garagem. Se eu não usar esse trator, ele tem um custo fixo para mim, que é chamado depreciação. É um valor, um percentual que eu tenho que descontar do trator todo ano, para no final de 10 ou 20 anos, ter dinheiro para comprar um outro trator. Mas eu não vou pagar isso. Esse é um dinheiro, é uma análise contábil. Então, isso faz com que a despesa fixa da nossa família azul seja de 180, que a gente sabia que era, mais 450 de depreciação. Calcula para mim agora, então, qual é o ponto de equilíbrio contábil dessa família azul. Quem vai conseguir fazer essa conta? Vamos ver quem está aprendendo mesmo o negócio agora. Ô, Pablo, desculpa aqui, eu não consigo, eu não sei, eu sou analfabeto digital, estou no celular aqui, eu não consigo voltar nas fórmulas, eu não anotei direito aqui. Pode me. Eu volto. Você anotou aí que o valor da depreciação é 450? Sim. Então tá bom. Voltei aqui, estão aí todas as fórmulas na tela, ó. Margem de contribuição, indicador da margem de contribuição e aqui a fórmula do ponto de equilíbrio. Estão todas elas aí. Aí isso considera ainda o que ele produziu? Não, voltou atrás agora, né, no zero. Não, então, o que eu quero saber é quanto ele tem que produzir. Essa é sempre a minha pergunta. Quanto ele tem que produzir ou quanto ele tem que faturar. Entendo agora que ele comprou o trator, então ele tem um custo fixo de 180 mais os 450 de depreciação. Uhum. Responde aí para mim. Qual é o novo ponto de equilíbrio da família azul, que agora comprou Deere? Ele vai para 630. 630 é o custo fixo dele, né? A gente tem que fazer as contas ainda. 630 é o novo custo fixo. Isso. Então, 630 é só o custo fixo. Comprou o trator, comprou o trator e ele agora tem um custo fixo de 630. Qual que é o ponto de equilíbrio dessa família? Ponto de equilíbrio contábil. Isso agora que eu... O MC continua o mesmo, né? As despesas variáveis continuam sendo as mesmas. Uhum. Então, a conta tá fácil demais, gente. Eu estou fazendo o lápis aqui. Eu não sei mexer no celular e na calculadora do celular junto, não. Aí eu estou na mão aqui. Seu Luiz, conta pra gente o que você está fazendo na mão que eu te falo o resultado. Eu estou fazendo 630 vezes 0,3.
dividido por 0,3. Isso vai dar 2.100. Isso. Então, Tá bom. esse é o novo ponto de equilíbrio financeiro. Exatamente. Então, agora me explica o seguinte. O que é 2.100? Me explica isso aí. Cheio de burro aqui, oh meu Deus. 2.100 são 10 sacos e meio de arroz. Muito bom. Então, ele tem que faturar R$2.100 ou vender 10 sacos e meio de arroz para alcançar esse valor e pagar as contas. A partir do 11º saco e meio, o dinheiro começa a sobrar no bolso. Isso. Tá beleza? Produziu 11 sacos, ele teve lucro. 10 ele ainda está no prejuízo. 10 e ainda está devendo. Mas ele está devendo o quê? Está devendo o ponto de equilíbrio econômico. Sim. Que vou lembrar mais uma vez. A depreciação não é um dinheiro que eu tiro do bolso. É um dinheiro que eu reservo na contabilidade. Mas eu não tiro do bolso. Tá claro isso, gente? Ok. Então, vamos ver o próximo exemplo. Ponto de equilíbrio econômico. Espera aí. Aí, econômico. A família Azul vende arroz no mercado e possui uma despesa fixa mensal de 180, mais um custo de oportunidade de 600. Que isso? De onde você tirou essa história? Custo de oportunidade. O custo de oportunidade, por exemplo, é o que eu ganharia se eu não estivesse fazendo nada e arrendasse a minha terra, por exemplo. É o que eu ganharia se eu não estivesse fazendo nada e, ao invés de eu investir na minha terra, eu aplicasse o dinheiro no banco. O nosso banco, inclusive, que paga muito bem, paga 5% ao mês. Então, se eu aplicasse esse dinheiro e não fizesse nada, esse é o chamado custo de oportunidade. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. Então, me diz aí, família Azul, qual é o ponto de equilíbrio econômico da família se o custo de oportunidade dela for 600? 780. Isso aqui é o valor do custo. Eu quero saber o ponto de equilíbrio. O custo eu já dei. 180 mais 600. Eu quero saber qual é o ponto de equilíbrio. Ah, tá. Você falou o custo fixo aquela hora. Eu tenho que somar, então, aí. 180 mais 600. 780 dividido por 0,3. É isso aí, seu Luiz. Muito bom. É isso mesmo. E aí, fazendo essa conta, deu 2.600. E eu quero saber o que são 2.600. É o ponto de equilíbrio. Tá bom, o que é isso? Achei, tá bom. Eu dividi Ele tem que 780 vender tanto de arroz para dar isso, que no caso aí vai dar 2.600, vai dar 13 sacos de arroz, né? Ou ele arrenda a terra que ele fica na mesma aí, ele não tem trabalho e recebe Não, isso. essa comparação não. A renda da terra fica na mesma, não. Porque ele tem que ganhar mais trabalhando Sim. a terra do que só arrendando. Então, arrendando a terra ou se aplicando dinheiro no mercado, ele ganharia 600. Mas aí tem mais custo fixo, custo variável. A questão é a seguinte. Aí, no caso, é os 13 sacos de arroz que ele vai ter que vender. É isso aí. Então, meu ponto de equilíbrio, 13 sacos ou os meus R$2.600. Tá claro? Lembrando, mais uma vez, depreciação, custo de oportunidade, não são contas que nós pagamos. São parte do custo fixo, mas não são valores desembolsáveis. Eu não preciso pagar. Então, o que de verdade agora me interessa? O ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil ou o ponto de equilíbrio financeiro? Desculpa a pergunta novamente. A depreciação, que faz parte do ponto de equilíbrio contábil, e o custo de oportunidade, que faz parte do ponto de equilíbrio econômico,
São duas contas que fazem parte do custo fixo, mas não são desembolsáveis. Não é um valor que eu vou ter que pôr a mão no meu bolso e pagar. Mas eu tenho que computar isso no meu negócio, ver como é que o meu negócio está indo. Mas eu não vou pagar isso. Então, agora mesmo, qual é o ponto de equilíbrio que me interessa? Financeiro, econômico ou contábil? Financeiro. Por que, seu Luiz? É o gasto real. O outro a gente está fazendo, tipo, preparando para o futuro. Se você tem alguma coisa, você já preparar para fazer um investimento, para comprar uma outra coisa. Mas aquele outro é o que você tem a visão sua real do dia a dia ali. Se você tiver a oportunidade de estar juntando esse dinheiro para futuramente trocar um equipamento, coisa assim, eu acho que Ô, seu Luiz, eu precisava de mais uns alunos igual o senhor aqui na universidade. Tá, nota 10, certíssimo. Todo mundo entendeu o que o seu Luiz está falando? Alguém ficou com dúvida sobre essa história do ponto de equilíbrio financeiro, que é o dia é o hoje. O econômico e o contábil é o futuro, quando eu precisar renovar o meu trator, quando eu precisar fazer um investimento na minha terra, se eu não tiver acima do meu ponto de equilíbrio econômico e contábil, não vai sobrar dinheiro para essas coisas. Mas no dia a dia eu paguei as contas, eu sobrevivi, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Ficou claro? Todo mundo entendeu isso? Tá entendido? Beleza, o João falou que sim. Vamos lá então, ó. Senhor Rogério, tá entendido? Tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Opa, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos ver agora então de onde saem as informações para fazer essa conta, porque aqui eu entreguei tudo de mão beijada. De onde saem essas informações? Como é que eu chego nelas? Então, tá aí, ó. Meu computador já tá travando, já não tá aguentando mais hoje não. Espera aí, que ele vai passar assim. Aí, sai dessa historinha aqui, ó, que é o fluxo de caixa. Para que serve o tal do fluxo de caixa? Ele vai tentar fazer a conta do movimento de entrada e saída do dinheiro, das finanças do meu negócio. Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades que eu tenho no meu fluxo de caixa? Agora, gente, paciência aí que meu negócio está todo travado aqui. Ó. Já vai tentando fazer o que tem que fazer, mas está todo devagar. Paciência com ele, hein? Primeira opção, primeira possibilidade. Ô, Pablo, eu não estou ouvindo nada aqui, não. Não sei se outras pessoas estão ouvindo aí. Ele deve ter travado. Pablo, desliga a câmera, talvez consiga rodar melhor. Ô, Ronaldo, você vai ter que ir lá rodar a manivela do computador do Paulo, que ele não tá funcionando, não.
Continua aí, Esther. Se eu tivesse acesso aos slides, eu continuava. Seu microfone está desligado, Pablo. Pessoal, eu caí do computador, estou no celular. Espera aí que eu vou voltar, tá bom? Vou voltar. Pergunta para ele se doeu também, Rogério. Espera aí que eu já volto. Espera aí. Eu não sei se isso é exatamente meu computador, não. Eu acho que isso é internet de Viçosa Esse essa aí hora. não caiu, ele despencou. Espera aí, eu tô voltando, hein? Ó, olha eu aí de novo. Olha aí. Vou deixar fechado aqui meu áudio, vou seguir pelo áudio do celular. Uma janela, essa daqui. Tá me ouvindo? Sim, mas tá dando eco. Tá dando eco. Vou desligar do celular. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Então eu vou voltar aqui na explicação de quais são as duas possibilidades do meu fluxo de caixa. A primeira é a que a gente gostaria de ter sempre, que a minha entrada de recursos é maior do que a minha saída. Então, tenho lucro, sobrou dinheiro no meu bolso. Por outro lado, pode acontecer da minha saída de recursos ser maior do que a entrada. Aí eu tenho prejuízo. Aí falta dinheiro para pagar as contas. Como é que eu faço para isso não acontecer? Calculo o ponto de equilíbrio, para eu saber quanto que eu tenho que chegar de faturamento ou de quantidade vendida no mês para poder ter dinheiro no bolso. Como é que faz isso, Pablo? Aí na sua tarefinha do slide estava fácil demais, estava tudo já dado. Então a gente usa uma ferramenta que a gente usou, eu e a Esther usamos no jogo na quarta-feira. Nós tínhamos na tela do computador uma planilha e nós controlávamos as contas de todas as famílias. Nós sabíamos o quanto de dinheiro que tinha, que rodava, que pegava emprestado, que ganhava de juros o tempo todo. E essa tabelinha, essa planilha chama fluxo de caixa. Ô, Pablo, beleza, parabéns. Só que vocês ficam na universidade por conta de estudar, de preencher planilha. Nós temos que trabalhar. Como é que eu faço para fazer um fluxo de caixa trabalhando 12 horas por dia? Eu não tenho um notebook para levar comigo para a roça. Tudo bem. Você pode pegar uma folha de caderno e anotar suas despesas e as suas receitas por dia ou por mês. Ô, Pablo, anotar receita e despesa por dia, tá maluco? Tem mais coisa para fazer? Tudo bem. Tira uma fotinha da notinha que você colocou. Fui na padaria, comprei pão para o lanche do pessoal na roça. Tira uma foto da notinha e guarda. Tirou a foto, está guardado no celular. Determinado dia do mês, ou no final do mês, quando chegar lá no dia 30, no dia 31, você vai lá, pega o seu caderno, anota as suas despesas, soma todas as despesas, soma todas as suas receitas e vê quanto que deu ali. Agora, se você só fizer isso, você vai estar sempre trabalhando no escuro, com o para frente. Então, você precisa calcular. Sabendo quais são as suas despesas, precisa separar quais são fixas e quais são variáveis.
para saber quanto é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quantos reais você precisa vender para pagar suas contas. Seu Rogério, pode falar. Eu não posso falar alto, mas minha mulher segue isso aí, arrisca. Minhas vendas, ela quer saber até a bala que eu chupo. Tem hora que é até complicado. Certíssimo, certíssimo. Senhor Rogério, se você aproveitar essa oportunidade e conseguir separar lá o que é fixo e variável, você vai calcular o seu ponto de equilíbrio sempre. Ou seja, você vai saber, antes do mês fechar, quanto você tem que vender para pagar suas contas. Essa informação é muito legal para você negociar com o atravessador, para você negociar com o mercado. Vocês lembram do jogo? Quando a família Azul foi lá e comprou a ficha de informação? Como é que a vida deles ficou melhor? A gente olhava para eles e falava assim, mas eles não estão plantando. Claro, eles não estão plantando porque sabiam que o preço era baixo. Então, eles sabem, ali eles tinham o preço negociado no mercado. Ter essa informação, ou seja, saber quanto é o seu ponto de equilíbrio, você sabe quando você está apertado e sabe quando você não está apertado. E essa informação vai facilitar demais o seu posicionamento, a sua negociação com o mercado, com o comprador, com o atravessador, com quem for. Quem faz essa continha aí? Quem mais, igual o senhor Rogério, faz essa anotação, inclusive da bala aqui? Ó, fui na padaria, comprei uma bala, anotei. Pronto, uma bala, 25 centavos, anotei. Quem mais tem esse controle? O Pablo, eu não fazia não, mas ela começou a acompanhar e as vendas melhorou nesse sentido, entendeu? Sem dúvida melhorou. Porque eu era aquele dinheiro na mão eu gastava. Quanto que você ganhou no final do mês eu não sabia, agora não. Ela fazendo dessa forma, a gente sabe certinho o que está entrando e o que está saindo. Ficou fácil calcular o ponto de equilíbrio do Rogério, agora é fácil, é a esposa. Exatamente. Se eu soubesse que o senhor Rogério faz isso, senhor Luiz, eu tinha falado para ele, me deixa ver a sua planilha que eu vou calcular o seu ponto de equilíbrio aqui como no exercício. Aí eu não sabia, então eu preferi usar o exemplo aqui da família Azul. Mas o senhor Rogério, se ele separar de forma correta o que é custo fixo e o que é custo variável, ele vai achar o ponto de equilíbrio dele, porque ele tem tudo anotado. Não, o ponto de equilíbrio dele está lá na casa dele, é a esposa. Ô, Fábio, mas a gente está brincando, mas assim, é uma coisa interessante, a gente se perde, realmente tem hora que a gente fica, sabe, onde é que foi aqueles 20 reais, onde é que foi aqueles 20 reais, a gente se perde, tem hora, sabe? Depois que a gente lembra que foi uma gasolina, ou foi alguma carne, alguma coisa que a gente comprou, você entendeu? Porque eu geralmente, quando eu vou no supermercado, agora eu estou guardando notinha, eu estou com combustível, eu não pego nota no posto porque demora, mas eu anoto quanto que eu coloquei, entendeu? Para estar acompanhando isso aí. Perfeito. Assim, não preciso ter a notinha de tudo. Tem lugar que você vai entrar que não tem notinha. Opa, tem que trazer notinha para casa de tudo? Não, mas anota. Ou o cara fala lá, quanto que deu? Tantos? Tem um aplicativo, gente, de assistência técnica que faz isso. O produtor vai lá, compra, manda uma foto do que ele comprou, do valor do que ele comprou, para o técnico que acompanha ele. E o técnico faz o fluxo de caixa. Então, fazer o fluxo de caixa é uma prática fundamental se eu quero ter o mínimo de informação para depois saber se eu estou ganhando dinheiro ou se não estou. Olha aqui a fala do seu Rogério. Lembra do nosso jogo quarta-feira passada. Se você controla, você tem condições de tomar decisões. Se você não controla, você até toma decisão, mas é tudo tiro no escuro, é tudo briga de foice no escuro. Você está atirando para ver se acerta. Você está jogando com o seu dinheiro. Eu não recomendo para ninguém jogar com o seu dinheiro. Recomendo que quando estiver tratando com o seu dinheiro, que leve tudo na seriedade. Então, anotar é chato? Muito. Anotar dá trabalho? Dá. Anotar precisa de disciplina? Muita. Mas eu recomendo que comecem a fazer o quanto antes. Porque anotar vai dar para vocês condições de tomar decisão, de entrar numa negociação sabendo se você pode vender mais barato ou mais caro. Muito bom, senhor Rogério, muito bom, muito bom. Show de bola. Lembra do a família de atravessadores, que não comprou a ficha de informação, que não controlava o seu fluxo de caixa. Eles fizeram várias vezes compras por um valor igual ou menor ou maior do que o mercado ia pagar, ou seja, fizeram várias compras que eles perderam dinheiro, porque eles não estavam nem aí para a gestão da informação. Eles estavam lá operando. Quando começaram a ganhar dinheiro, acharam que a vida era só ganhar dinheiro. Podiam ter ganhado muito mais. Podiam ter atuado
de uma forma muito mais organizada, estruturada e controlada. Ganharam dinheiro sim, não posso negar. Foi a família que mais ganhou dinheiro? Foi. Mas podiam ter rentabilizado, lucrado muito mais do que eles conseguiram lucrar, se eles tivessem as informações necessárias. Não tinham fluxo de caixa e não sabiam qual era o preço do mercado, então eles estavam dando tiro no escuro. Às vezes acertaram, às vezes erraram. Combinado? Eu achei hoje uma planilha, não sei se vocês têm, assim, eu acho muito legal começar com o que o senhor Rogério mostrou aí. Caderno e faz lá a listinha. De um lado receita, do outro lado despesa. Vai anotando e anota o nome e o valor. Combustível da moto, R$20. Combustível do carro, R$50. Troquei o pneu da bicicleta, R$150. Oficina da moto, R$30. Vai anotando essas despesas, todas elas, e vai anotando as receitas, todas elas. Se você tem esse caderninho, se você faz isso, você tem como ter uma estrutura de gestão do seu recurso, do seu dinheiro excelente. Tem como você calcular a hora que você quiser, usando dessas duas fórmulas muito fáceis que a gente aprendeu aqui hoje. Eu separei um material do Sebrae, que é um fluxo de caixa que usa o chamado planilha de Excel. Ô, Pablo, eu não tenho computador. Tá bom, tudo bem. Você pode imprimir a planilha e usar a mão. Eu não tenho caderno. Você pode imprimir, você pode ter essa folha para ir lançando as coisas. Pablo, você tá maluco, cara? Eu vou gastar dinheiro com impressão, eu vou comprar um caderno igual o seu Rogério. Resolve. O que não resolve é não ter. Se você não tiver nenhuma anotação, aí não resolve. Aí não tem jeito, aí não vai para lugar nenhum. Agora, anotar no caderno, anotar no celular, anotar é a solução. Agora, se você quiser e tiver condições de anotar no computador, ele já faz a conta sozinho. Aí fica mais fácil. Pablo, eu não tenho computador, eu não vou comprar, não sei usar, não gosto desse negócio. Tudo bem, anota no seu caderno. O caderno resolve a questão. E aí, eu não vou nem... Eu ia abrir aqui a planilha, ó. Vou abrir e vou compartilhar com vocês. Mas eu não vou ficar nela, não, porque se você anota no caderno, já está resolvido. Aqui, ó. Quer ver? Só para vocês verem, tá bom? Aqui, ó. Isso é a planilha do fluxo de caixa. Então, aqui, ó, as entradas. Então, aqui, as saídas. Várias coisas anotadas. Vocês podem escrever o que quiser, pode mudar o que quiser. Aí ele mostra total de saída, entradas, menos a saída, ou seja, o saldo. E aí ele vai acumulando isso. E você vai ter aqui no mês o que você tem aqui, ó. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e mês 6. Essa planilha, que é uma proposta do Sebrae, inclusive faz uma outra opção. Ela traz aqui, ó, uma previsão e uma realizada. Previsão, realizada. Se você quiser ser mais metódico, você pode ter, ó, minha previsão para o mês de abril é tanto, mas chegou no final do mês, o meu realizado foi X. Então, você pode fazer uma comparação sobre o que você estava prevendo e o que aconteceu. A planilha que eu tenho aqui também prevê essa possibilidade, tá bom? Eu vou deixar tudo isso, junto com os slides, disponíveis para vocês descarregarem. Vou enviar tudo para a página da NMC, tá bom? Então, vai ficar tudo lá para quem quiser usar. Pablo, eu não tenho computador, eu não vou usar, eu não sei usar esse negócio. Pode ser o caderninho? Pode ser o caderninho. Olha aí o exemplo do senhor Rogério com o caderno dele. Olha, lembra da fala do senhor Rogério. Não é meu não, é da minha mulher. Minha mulher que faz isso. Eu trago os negócios e ela faz tudo. Pronto. Essa cultura, essa dinâmica de anotar é fundamental para ele chegar em casa e falar assim, ó, gastei tanto hoje. Porque se ele não anotar, vai ficar na cabeça dele. Se a esposa dele esquecer de perguntar 2 ou 3 dias, ele não vai lembrar mais. Então, essencial. Anota. Chega em casa, põe no caderno. No final do mês, você vai saber se teve
Resultado positivo ou resultado negativo. De acordo, pessoal? Chegamos Beleza. aqui hoje ao final do conteúdo. Estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem. Eu tenho uma mania muito ruim. Eu entro nos cursos, eu quero dar o conteúdo, eu quero discutir os conteúdos. E esqueço. Moçada, eu vou tirar da tela aqui, vocês vão fazer um favor, vocês vão abrir as câmeras para a gente tirar a nossa foto. Mas eu continuo à disposição para tirar a dúvida que vocês quiserem. Abre essas câmeras aí, por favor. Espera aí, hein? Você fez o print, Estela? Foi. Ah, beleza. Porque o Ronaldo tinha fechado dele lá. Beleza, obrigado. Moçada, valeu. Gente, ficou dúvida? Tem alguma pergunta? Não? Vou mandar o material, vou mandar o fluxo de caixa, vou mandar a apresentação, vou mandar tudo aqui para Daniel, para a NMC, para eles subirem isso para o site, para vocês poderem descarregar a hora que quiserem, combinado? Ô, Daniel, você está aí ainda? Daniel não está aí, não. Espera um pouquinho, gente. Eu tenho que enviar para vocês aqui, então, a ficha de avaliação. Só um minuto, viu? Vou pegar ela aqui. Espera aí. Aguenta firme, que eu vou achar. Enquanto você está achando, deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar. Nessa questão dos fluxos aí, a gente colocou o mínimo necessário para se ter uma... Não está trabalhando e pagando para trabalhar, está recebendo. Mas a gente tendo a oportunidade, em termos de conselho, que você acha... Quando a gente consegue fazer essa reserva para um investimento futuro, a melhor maneira é que se faça isso em banco. Igual, eu falo da minha experiência que eu tinha uma reservazinha que me salvou quando eu perdi tudo do que eu tinha. Quase que o que aconteceu lá naquela formação que nós tivemos. E nesse período que o bicho matou minhas galinhas, eu fiquei sem produção, sem nada, até... Entrei num pânico, até parei de anotar as coisas, porque eu estava entrando em depressão de tanto prejuízo acumulado. Aí eu até abandonei um pouco, mas eu sobrevivi porque eu tinha guardado um pouco antes. Eu fui tomando posse do que eu tinha de reserva para um novo investimento e acabei usando para a subsistência, né? Aí eu não sei se... O ideal é que você faça investimento, que eu tinha comigo, que eu sempre achei que eu conseguia fazer a gestão disso numa boa. Mas nessa hora eu me senti mal e precisei usar desse recurso para... E até hoje eu tô patinando ainda com isso, e agora o recurso praticamente findou e eu não consegui chegar no ponto que eu estava indo. Mas é uma decisão complicada, porque se o senhor começar a não investir no negócio e guardar para um momento que possa vir no futuro, o seu negócio nunca vai crescer, ele nunca vai se desenvolver, nunca vai sair do lugar. Ele vai estar sempre no mesmo patamar. Então, quando o senhor pega o dinheiro e investe no negócio, o senhor está correndo um risco de crescer ou talvez de quebrar. Não, no caso, eu estava fazendo tipo aquela reserva, a reserva que você falou para uma troca de equipamento, essas coisas. Entendi. E a sorte que eu tinha isso na época e o que me salvou depois. Mas eu fiquei pensando, se eu já tivesse feito investimento, eu não teria para segurar isso. Mas Seu Luiz, teria, você podia vender o que você comprou. Se você tivesse equipamento, você poderia vender, ué.
O que a agricultura, eu acho que talvez outros produtores vão te ajudar a entender um pouco isso, é o seguinte, existem momentos de alta e momentos de baixa, momentos que você consegue maior lucro, momento que você consegue menor lucro, momento que você tem uma chuva de granizo, você tem um prejuízo. Então, a reserva, ela vai te salvar, né, nesses momentos que você tem, e tem que ter essas reservas. As reservas, elas são importantes para poder salvar o produtor nesses momentos que ele vai enfrentar a dificuldade, né? É importante. O outra coisa que nesse sentido é que muitas vezes o produtor ele tem medo de tomar recurso financeiro. Então, se você tem o próprio recurso seu e tem uma oportunidade de tomar recurso financeiro, muitas vezes o produtor gasta o próprio recurso em vez de tomar um empréstimo, né? Essa é uma decisão que ele acaba tomando, a gente entende isso, mas muitas vezes esse empréstimo, por exemplo, é um empréstimo pequeno produtor, com juros subsidiados, para ele pagar em vários, né, em várias parcelas, em vários momentos, ele vai ter diluído essa forma de pagar e vai permitir ele aumentar a produção. Então, muitas das vezes, o que a gente sempre fala, usar o capital de um terceiro, usar o agente financeiro, né, crédito Pronaf, ele é importante, porque você permite você potencializar sua produção, aumentar sua situação e não mexer na sua reserva de caixa. Porque aquilo que você vai pagar, aquelas parcelas, elas vão estar diluídas, né? Você não tem a obrigação de pagar imediatamente. E você pode recuperar isso mais na frente. Então, não é uma decisão fácil, mas a gente sabe que para crescer é preciso investir. Seja com capital próprio ou seja com capital de terceiro, seja de crédito financeiro. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas ter o fundo é muito importante. Até nesse ponto, porque eu não sou da área rural, assim, né? Eu trabalhava em indústria com projeto e eu tinha esse sonho de estar mexendo com isso e fui me preparando. Eu comecei mais ou menos em 2015, com o meu capital próprio, trabalhando ainda, investindo, comecei. Em 2018, eu tomei a decisão, vou me desligar da empresa e já está dando para suprir as minhas despesas. Aí comecei fazendo com isso e assumi esse risco. Graças a Deus que estava quase que equilibrando o que eu ganhava na empresa, eu estava tendo a retirada já bem próxima disso. Então, eu me senti à vontade para isso. Mas, infelizmente, né, eu tive vários problemas depois e a coisa tomou um rumo completamente diferente. E eu fui descapitalizando o que eu tinha, inclusive com o meu acerto, aquela coisa toda, e você começa a entrar num desespero, realmente. E eu não tinha ainda conseguido, e até hoje eu estou com dificuldade, para conseguir os registros, até para conseguir empréstimos, quando você é um produtor rural. Então, assim, eu passei por isso e eu vi que se eu não tivesse esse recurso que eu tinha financeiro, eu tinha, sei lá, o que tinha até acontecido, porque foi um baque muito grande. Então, assim, é uma experiência difícil, né, da gente, principalmente quando você investiu em uma coisa que você não tem experiência. Graças a Deus que eu consegui algumas formações, muitos cursos, que me deu uma base, inclusive até para eu tentar migrar, fazer alguma coisa diferente. Quando você se imagina como um pequeno produtor, é o que eu percebi nas formações, a gente tem que matar um leão a cada dia. Então, realmente a gente passa por algumas situações que mexem com a gente. Eu percebi que se não fosse isso, tanto da NMC, Senar também, que me deu muito recurso, muita ajuda, para você estar
amenizando aquele impacto ali, correndo atrás, mas chegou um ponto que eu até parei de anotar, sinceramente, porque eu estava entrando em pânico. Eu falei, eu vou tentar fazer porque eu não estou conseguindo assimilar essa dificuldade aí. Realmente foi uma experiência amarga, mas graças a Deus a gente aos pouquinhos O está seu superando. Luiz, a anotação, independente, a gente entra realmente em momentos que a gente não quer ver os números, né? Mas os números, eles vão te mostrar realmente a sua realidade, né? Não adianta eu fazer uma nova plantação se ela está me dando prejuízo. Não adianta eu fazer um novo lote de frango se o preço do milho não está pagando frango. Então, em vez de eu aumentar o meu prejuízo, a minha anotação vai falar, eu preciso repensar o meu negócio, eu preciso reavaliar minhas decisões, a minha escala, a quantidade que eu estou produzindo. Eu preciso ter isso de uma forma clara. Isso é importante. Uhum. E na agricultura, a gente vê essa realidade. O senhor entrou recente, mas todos os demais produtores vão dizer que tem produtores que descapitalizaram na agricultura, porque eles não conseguem avaliar o negócio dele, não sabem se eles estão ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Então, existem muitos produtores, em vez de capitalizar na agricultura, ele acaba perdendo patrimônio, descapitalizando, tendo que vender um pedaço de terra para cobrir aquele rombo que ele está gerando, porque aquela produção dele, em vez dele ganhar dinheiro, ele está perdendo dinheiro. Então, essa é uma realidade que tem que mudar na agricultura. Para mudar essa realidade na agricultura, ele precisa efetivamente saber o que ele está produzindo, né? Ter o controle financeiro do que ele está produzindo, saber quanto ele está tendo de lucro, se ele está ou não está tendo lucro. Essa é uma realidade importantíssima dentro da agricultura. Né? É como fazer o controle financeiro quando o senhor era funcionário da empresa, do seu salário, o banco fazia todo o seu controle. Você tinha uma entrada fixa de salário e você não podia ultrapassar aquela quantidade que você tinha ali. Na agricultura, você não tem uma entrada fixa, você não tem uma saída fixa. Essa é mais difícil ainda fazer esse controle financeiro, fazer essa gestão financeira, porque você não tem esse controle totalmente fixo de quanto vai entrar todo mês, né? Quanto eu posso gastar se está entrando todo mês, né? O senhor não é arrendatário de terra, o senhor é produtor. Então, o senhor não sabe qual é o seu fluxo de caixa, qual a sua entrada. Eu sabia, até foi por isso que eu tomei a decisão de me desligar, porque realmente eu estava conseguindo ter uma rentabilidade boa, tanto que eu comprei a chácara do meu lado, já prevendo essas questões do investimento que eu tinha feito, do que eu queria, mas que o meu caso foi, eu tive uma invasão lá que eu comecei a perder, eu estava produzindo ovos, um bocado de plantação, as coisas assim, e estava tudo muito bacana. Aí eu perdi de 150 cabeças assim, pegando 15 dias. Então, assim, aí daqui a pouco você perde mais um monte de coisa. Aí você vai tendo aqueles impactos que mexe com a gente e você começa a assustar de ver que é uma coisa, é uma situação muito parecida com a formação nossa, as questões da fenômenos naturais e outras coisas que prejudica realmente e te tira o chão. Aí nessa hora que a gente realmente vê que, felizmente, eu tinha uma reserva para me segurar. Que o pouco que eu estava produzindo ali, eu conseguia com as coisas, e aí você sentir isso, eu acho que é até uma experiência, foi muito bom, mas é muito sofrida. E se eu não tivesse realmente esse recurso, tinha sido muito, sei lá, até ruim de... É isso na mesmo. hora que Seu Luiz, é pesado. seu Luiz, é um aprendizado difícil, mas Sim. muito válido do que o senhor teve. Realmente não é fácil, não. Não tenho dúvida, mas muito válido, viu? Pessoal, eu preciso de um favor ainda de vocês. Eu preciso que vocês entrem aqui no chat do Meet
e clique nesse http://forms aí, ó, e preencha a avaliação do curso. Vocês precisam Isso é onde? avaliar o nosso curso de hoje. Teve a avaliação presencial do curso de quarta-feira. Nós precisamos que vocês cliquem aqui nesse link e preencham as perguntas, respondam aí as perguntas para a avaliação do curso de hoje, por favor. Entra no chat que você falou? No chat aqui, tá vendo embaixo? Aí tem uma opção de chat com todos. Aí vai ter um link. Eu tô no celular. No celular também tem jeito, quer ver? Ó, o meu é embaixo, os outros eu não sei onde é. É nesses 3 pontinhos? Vou te falar agora, peraí. Embaixo. É nos 3 pontinhos. E vai ter mensagens da chamada. Ah, tá. Beleza. É isso aí. Obrigado, Ronaldo. Bacana. Consegui aqui. Isso aí. Todo mundo conseguiu achar aí com a orientação que o Ronaldo deu? Embaixo, nos 3 pontinhos, mensagem da chamada. Aí tem um link. http://forms. Por favor, preencham para nós aí a ficha de avaliação do curso de hoje, tá bom? Bacana. Vocês têm meu telefone, têm meu e-mail, sabem que se precisar é só avisar, mas já comentei no início, nós estamos terminando hoje o último curso, tá bom? Então nós não teremos mais formações até julho, mas vou lembrar mais uma vez, vocês viram lá o Fernando da NMC, o Glênio, informando, avisando que a NMC vai fazer um outro contrato na Bacia do Rio Paraupeba, que vocês podem demandar outros treinamentos, outras capacitações, inclusive com a Universidade Federal de Viçosa, nós estamos à disposição para ajudar, para contribuir no que for possível, tá bom? Ok. Então, moçada, mais uma vez, foi um prazer incrível, eu gosto mais de estar aí perto de presencial do que daqui, mas foi um prazer trabalhar com vocês. Espero que tenha validade. Pablo caiu, mas ele volta. Aproveitando, agradecer também, que foi muito bom, principalmente essas últimas formações, acho que está dando muita base, né? Eu sempre procurei ter um controle financeiro tranquilo, justamente para na hora das tempestades, né? E realmente mostrou que isso acaba valendo a pena, a gente consegue passar, e essas informações são muito importantes para a gente que é pequeno e está buscando um lugar. Acho que muito bom essa parceria nossa. E, de repente, com essa possibilidade de continuar essa busca junto com a NMC, a gente consegue fazer a nossa cooperativa tão sonhada, que tem muita gente com medo aí, mas, de repente, é uma oportunidade ainda. O sonho ainda dá para a gente sonhar com isso ainda. Ô, gente, vocês me desculpem aí, mas eu não dei conta de fazer avaliação, não. Sou Wilson, você está pelo celular? Sim, Lá embaixo, nos 3 pontinhos, conseguiu apertar, não? apertei. Aí aparece um monte de coisa. Uma das coisas é mensagem da chamada. Clica aí, por favor. Sim. Aí tem um link. Aí tem pessoas, informações e chat. Chat. E tem um linkzinho, Forms. Forms GL. Isso. Clica aí. Vai abrir uma outra tela. Clica aí. Pera aí que eu não... Achou uma publicação do... a Cláudia colocou uma mensagem e tem a mensagem do Pablo aqui. Achou? Ah, o Pablo. Isso. Forms. Tem um linkzinho em azul. Isso. Clica nele. Cliquei. Vê se abre um vai abrir. formulário. Eu consegui, fiz certinho. Ah, sim. Conseguiu abrir?
Aham, avaliação, sim. Avaliação da capacitação. Isso. Pablo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Prazer, viu? Um prazer. Você veio só para somar. Valeu. Esther também. Foi um prazer conhecer vocês. Pelo curso aí. Envia aí, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado, Esther. Obrigado, Pablo, Ronaldo. Deus abençoe a todos aí. Com Um Deus. abraço, seu Luiz. Valeu, gente. Bom Boa feriado. viu? Um abraço, Ronaldo. Um abraço a todos aí. Boa Abraço, noite. Rogério. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Martiliano.